Que alegria voltarmos a interagir, a nos comunicar. Já demos boa noite, saudamos a igreja, os visitantes, os internautas, e agora com certeza iremos abrir a palavra de Deus, quando o Senhor nos falará mediante ela. Abramos, portanto, nesse culto de celebração a Deus, na carta aos Hebreus, no seu capítulo 1. Carta aos Hebreus, no seu capítulo 1. Muito bem, amada igreja do Senhor, eu passo a ler do versículo 1 ao versículo 4, e depois continuaremos. Vocês procurem não desmarcar Hebreus, aí no capítulo 1, e nós vamos então dando sequência àquela leitura. Então, Hebreus capítulo 1, versículos, a princípio, de 1 até ao 4. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter sido ou ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Espírito Santo de Deus, nos conduz em tua palavra, para que estejamos no centro dela, sem sair para a direita nem esquerda, que o Senhor possa nos falar profundamente ao coração, e que estejamos aptos para que nessa noite percebamos que Deus nos ama e continua a nos formatar como igreja, como seu corpo, a sua palavra em nossas vidas, que a possamos viver, que a possamos praticar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Então eu repito de 1 a 4, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Então, havendo Deus, igreja, falado outrora, no passado, de várias maneiras, de várias formas, aos pais, aos nossos pais na fé, ao pai genealógico da igreja, Abraão, Isaac, Jacó, nesses últimos dias, diz a palavra, também nos falou, nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, está nos mostrando que, havendo Deus de várias maneiras, de várias formas, no passado, aos ancestrais, aos pais da igreja, falando pelos profetas de várias maneiras, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nesses últimos dias, a marca da palavra que assinala, que sinaliza os últimos dias, são esses sinais já vindos com o Senhor,
com o verbo que se fez carne. Quando ele se fez carne, o verbo, a palavra, a ação de Deus, que criou o universo, e o verbo se fez carne, diz a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todo o universo, o Senhor Jesus, fez-se Emanuel, Deus conosco, e esses são já para nós os últimos dias. Os últimos dias bíblicos, os últimos dias escatológicos. Ele, versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Senhor Jesus, portanto, é o resplendor da glória de Deus. Demos, e nós quando estamos teologicamente colocando, a gente coloca, para que tenhamos uma ideia de quem é Jesus, o sol. É uma analogia, uma comparação simples, como esse astro de extrema grandeza, o sol, quando ele propaga a sua luz sobre a terra, você tem a incisão dela e você diz, olha aqui o sol, eu estou pegando o sol, o resplendor do sol são seus raios, e a Bíblia está dizendo que Jesus é o resplendor do Pai. Ele é o próprio Pai, diminuído, feito carne. Então ele diz, ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, S maiúsculo. O Senhor Jesus, o Emanuel, aquele que se fez carne nos últimos dias, ele é a expressão exata, completa, total, igual ao ser divino. Ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então nesse momento o Senhor está dizendo, que coisa tremenda, nesses últimos dias, eu vou até o 3, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o quê? A expressão exata do seu ser, a expressão, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é que está sustentando agora, igreja? O planeta, pela palavra do seu poder. Quem é que está agora sustentando pelo poder de sua palavra o planeta? O Senhor Jesus. Quem é que está agora sustentando o meu ir e vir, a minha respiração, a minha vida está lá em Atos 17. É Ele quem nos locomove, é Ele que nos deixa respirar, é Ele que está sustentando tudo pela palavra do seu poder. É Ele quem está fazendo isso. Então no 3, eu vou até o 4, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas, não exclui nada, todas mesmo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual é o nome, igreja, que está acima de todo nome? O nome de Jesus Cristo. Qual o anjo, qual o ser, qual a criatura nos céus, na terra, no universo, nos espaços siderais, que possui nome maior do que o de Jesus? Nenhuma criatura. Então repare que ele, em que pese ter se diminuído como figura humana, feito homem, reconhecido em figura humana, é o nome que está acima de todo o nome. É o nome que está acima de todo nome. Por isso que ele herdou maior nome e mais excelente nome do que os anjos. Eu poderia continuar lendo até o fim, mas eu vou para o versículo 8. Vamos ao 8, amados. Continuemos no capítulo 1. Você vai entender. Fala de anjos e nós fazemos aqui um corte e entramos no versículo 8. Mas acerca do Filho, dois pontos. O Senhor diz, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre.
o Deus vivo, o Deus poderoso, na analogia, na comparação fraca, frágil, o sol, disse para o seu resplendor, a sua expressão exata, o filho, o quê? Olha o que ele diz. Mas acerca do filho, 2 pontos, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O próprio Pai, o ser espírito que jamais alguém viu, o próprio Cristo falou isso, que se expressou exatamente na figura de Cristo, diz para Cristo: o teu trono, ó Deus. A quem e de que forma Tomé se dirigiu a Cristo quando tocou em sua mão e conferiu os seus lados? O que foi que ele disse? Muito bem: Deus meu e Senhor meu. Amados, nessa noite, mas acerca do Filho, o Senhor diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Cetro é um cetro, é uma vara de ferro de dirigir, é um cetro de ferro que os reis detêm para dirigir o seu país, a sua nação. O Senhor com cetro, com comando de reinado, com cetro de equidade. Isso é o inverso de iniquidade. Iniquidade é a formatação, a sistematização do pecado, como hoje nas nações está oficializada a imoralidade através da lei, a total visão anticristã através da lei. Mas o Senhor está dizendo: cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amados, o Senhor Jesus, o Deus que nós adoramos, Ele odeia a injustiça, Ele odeia a iniquidade, mas Ele ama a equidade. Ele ama o direito, Ele ama a visão dEle na tua vida. Ele que te lavou, me lavou, nos lavou e nos perdoou os pecados pela sua misericórdia. Ele ama quando nos arrependemos, quando confessamos, quando estamos diante dEle. Ele ama a justiça, Ele ama a equidade. Por isso o Senhor o ungiu com muito maior alegria do que os seus irmãos, porque Ele, diz a palavra de Deus, se fez carne. Ao fazer-se carne, Ele só foi para o seu ministério quando foi a João Batista. E João Batista o batizou nas águas, a princípio sem nem saber por que o fazia. E ao batizar o Senhor nas águas, o Senhor disse: por enquanto deixa, terá que cumprir-se toda a justiça. Então, quando Jesus se batizou nas águas, tornou-se membro da sua igreja e iniciou o seu ministério quando foi ungido e batizado por João Batista. Tornou-se nosso irmão, cumpriu todas as suas normas, porque Ele é um Deus de decência e ordem. E Ele então se fez homem e se tornou nosso irmão. Ainda no versículo 10, ainda 2 pontos, é Deus falando sobre Ele. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Que coisa linda. Senhor, no princípio, Deus está falando sobre Jesus, o Verbo, a ação de Deus que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne. Ele está dizendo ainda, no princípio, Senhor, chamando Emanuel de Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, os céus, os espaços siderais, que são 3, eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles, esses espaços, esses céus, envelhecerão qual veste, também qual manto. Os enrolarás, e como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés?
Não são eles, ou não são todos eles, esses anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amados do Senhor, o Senhor Jesus é o mesmo. Os seus anos jamais terão fim. Ele não tem princípio nem fim de existência. Ele é Deus. Ele faz com que, preste bem atenção, o Senhor diz a ele: olha, eu te coloquei, tu estás, assenta-te à minha direita. A Bíblia diz lá no início que ele está assentado à destra, à direita da majestade. E ele diz então, ora, no 13, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Todos os inimigos, irmãos, serão postos por pisadura, por estrado dos pés do Senhor. E o último inimigo a ser vencido é, o olhar de você está dizendo tudo, é a morte. Quando ele nos arrebatar, igreja, quando nós subirmos em corpos de glória, primeiros vivos, num abrir e fechar de olhos, em fração de segundos subiremos, teremos um corpo de glória. Então a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo, primeiro do que nós ressuscitarão, depois nós os vivos seremos arrebatados em corpos de glória, juntamente com os mortos ressurretos. E a Bíblia diz que nesse momento cumprir-se-á em nossas vidas, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, a tua vitória? Porque o último inimigo a ser vencido pelo Senhor é a morte. E é quando Ele nos levará para conviver em glória com Ele. Então diz assim, eu quero arrematar o 14, diz assim o 13, ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você aceitou Jesus? Não responda. Você aceitou Jesus? Você está seguindo a Cristo? Você é candidato à salvação? Ele morreu por todos os homens. Ele morreu por toda a humanidade, porém muitos foram e serão chamados, poucos serão escolhidos. Muitos, mas alguns só receberam-no. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que têm no seu nome. Você vai herdar a salvação? Não responda. Eu quero herdar a salvação. Eu posso responder por mim. Daqui a pouco você pode dizer amém. Anjos do Senhor estão ao teu serviço. Quantas vezes, amado, amada, amados, nós, você, eu, todos nós fomos livres de certas situações, porque anjos do Senhor, ministros que obedecem a sua palavra, por causa do nome que está acima de todo nome, ministraram, intervieram, intercederam em teu favor e te livraram de grandes dardos inflamados, setas do maligno, desastres, emboscadas, para cercear, para até te matar. E o Senhor não permitiu, porque Ele vela e zela por aqueles que o amam. Ele diz que ninguém te toca. Se tu estiveres no Senhor, só te tocarão com a permissão dEle. Somente com a permissão dEle. E a Bíblia diz que tu não morrerás sem que primeiro se cumpra em tua vida as obras, os projetos e o sonho e os sonhos de Deus. Então você não morre de véspera. Você só morrerá quando o Senhor completar em sua vida, Filipenses, lê em casa, a obra que Ele iniciou ao e no momento em que você se converteu. Então os anjos, os ministros, os espíritos ministradores são enviados por Ele para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, amados, eu não sei quantos, eu não sei em que momento, mas eu sei que a minha vida foi liberta de um momento de vale da sombra da morte.
quando eu já desenganado por todos os médicos, Unimed, tudo, me deram uma dose cavalar de morfina. Um médico preceituou, prescreveu uma medicação, aplicaram a morfina. Chegou a outra médica para o plantão, mandou aplicar de novo. E aquela dose me fez, eu lembro como se fosse hoje, eu às vezes falava para ouvir minha voz, orava e nesse dia eu não conseguia, a língua, e eu só fiquei na mente, Senhor, estou em tuas mãos. Eu não sabia o que era, mas sabia que naquele dia eu poderia ir, entreguei-me de novo ao Senhor e dormir. No outro dia eu só soube o horário quando me informaram, o doutor Bernardo estava do meu lado, no leito, na maca, na UTI, e ele chegou, quando eu abri os olhos ele estava me olhando. Eu nunca mais me esqueço, meu irmão, ele falou, pastor, tu estás me ouvindo? Eu digo, claro. Ele estava vendo os monitores aqui no costado da maca, quem é técnico, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, sabe disso. E é claro que ele estava vendo ali a minha pressão, todo o controle, a glicemia, enfim, tudo ali. E ele ficou me olhando, começou a conversar comigo e disse assim, olhe pastor, eu nunca vi isso. Eu digo, isso que ele, daqui a pouco eu falo com o senhor, vou ali no leito. O Miquel ficou comigo, um técnico de enfermagem, disse, o doutor Bernardo, queria que você explicasse para ele uma passagem bíblica. Minha pastora, minha linda e amada esposa, tinha levado uma Bíblia para mim, estava do ladinho, pedindo o Miquel me daí rápido, não sabia o que era, lá vem o doutor Bernardo de volta. Pastor, uma vez eu vim fazer aqui uma cirurgia cardiovascular, eu abri a minha Bíblia lá no carro, li Romanos, tal, eu queria que o senhor me explicasse, eu abri rapidinho para ele, expliquei, comecei a falar. Esse testemunho ficou conhecido lá no Franciscamente, porque o médico que me operaria na Unimed, Silvano e Mariano, estavam no Franciscamente, então me levaram logo para lá. Se é para operar, opera lá. Resumindo a história, quando eu estava lendo para ele, explicando, eu vi água caindo na minha Bíblia e eu deitado aqui na inclinação, era ele chorando, meu irmão. Ele pegou minha mão e disse, pastor, ora por mim, que eu quero aceitar Jesus agora. Orei. Quando terminou, ele disse para mim, nunca fale o que eu vou lhe dizer, mas o senhor tomou, injetaram no senhor, vocês sabem, os médicos sabem, por aquelas, uma dose cavalar de morfina. Pastor, nem cavalo aguentaria isso. Então eu quero lhe dizer que eu estou perplexo. O senhor era só uma artériazinha, estava solta, era artéria, né, meu amor? Veia, não é? Fazendo o papel, irmão, de toda a base circulatória da aorta. E ele disse, olha, isso não existe, irmão. E outros milagres lindos. E naquela noite, que passou pela madrugada, eu acordei, era 3 da tarde, depois que eu fui conferir. Alguns aqui sabem que o TI não tem relógio, viu, Rafael? Não tem relógio. A gente fica perdidinho da Silva. Mas eu perguntei a hora, ele disse, 3 horas. Ele disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus existe. Deus existe. Depois, entrou o psicólogo, pastor Oséias. Oséias. Para me ver já para... Bom, ele passou por essa, agora ele pode ser operado. Não fui, irmão. Mas ele entrou no local. Qual era o louvor, minha filha? Eu também não lembro. Misericórdia. Olha, pastor, vem aí o médico e tem muita gente. Eu era o leito 11, tinha mais 10 comigo no setor UTI. Aí lá vem esse psicólogo para falar comigo. Eu digo, Miqueias, para quê? Para te preparar para a cirurgia que pode acontecer daqui a uma semana. Aí o cidadão entra no recinto, um vozeirão, e lá logo do limiar, ele canta minha alma. Está muito fraco. Mas, irmãos, ele cantou até chegar no meu leito. E disse, olha, eu soube o que aconteceu com o senhor. E eu quero dizer que anjos do Senhor. Ou ele disse, eu não sei quantos. Mas vieram aqui para segurar essa morfina e deixar você acordar. Porque foi cavalar, irmãos. Meu amado, os anjos estão ao nosso dispor a todos aqueles que hão de herdar a salvação.
Eles não te abandonam, é ordem do Senhor. E tem mais, e tem mais. Tem momentos que o próprio Deus se invoca e age diretamente na tua vida. Anjos, calma lá, agora é comigo a parada. E ele vem, e ele faz o que lhe apraz, e o que lhe aprouver por amor da tua vida. Amados, fique firme, fiquem fiéis, porque esse Deus é fiel. Ele é fiel, irmãos. Aqueles que hão de herdar a vida eterna, a salvação, têm a seu serviço ministros de Deus, anjos do Senhor. Amém? Então, nessa noite, dando continuidade, eu vou para o capítulo 2. Eu vou ler todo, até um certo momento. Atenta bem, igreja, para essa leitura, depois eu analiso e parto para a conclusão. Vamos lá. Hebreus 2, a partir do verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dessas verdades, jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quantas vezes nós citamos até a última pregação, gratidão, na igreja 21, de 7 em 7, 3 vezes 7, 21, milagres aqui dentro. Coisas lindas e maravilhosas que Deus operou em nossas vidas, sem contar com o meu. Muitos mais que faltam ainda contar. Então vamos lá, amados. 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: qual é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Veremos, amados. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de seu sofrimento o autor da salvação deles. Pois, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou de carne e sangue, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles ou os que são tentados. O que eu aprendo? Que o Senhor está aqui agora conosco, que ele passeia entre os irmãos que Deus deu a ele. A sua igreja é a menina dos seus olhos. A sua igreja é coluna e baluarte da verdade. A sua igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua igreja, ele a ama tanto, que diz assim: ai daquele que tocar num desses pequeninos. O Senhor está aqui conosco nessa noite. Apocalipse diz que ele passeia entre os ministérios e ele é Senhor da minha e da sua vida. Nessa noite, portanto, amados do Senhor, Deus, o Deus que nós adoramos, está aqui. Vamos dar amém, glória a Deus. Pode glorificar, amado. Nessa noite, dê um pulinho em Hebreus 12. Quem tem Bíblia, quem não tem, acompanhe ouvindo. Hebreus 12. (25 a 29). Estamos concluindo, estamos em rota de conclusão. Hebreus 12, 25 a 29, amados. Tendo cuidado, ou tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebido nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amados, ele é infinitamente misericordioso. As suas infinitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ele é Deus, ele é justo. E para concluirmos, eu quero perguntar a mim mesmo, a nós: qual é a voz, igreja? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A Bíblia diz que há na terra muitos tipos de vozes. E você ouve voz de religião, voz de guru, voz de filosofia, voz de tanta coisa, mas a igreja precisa ouvir uma só voz, para que não seja confundida, para que não seja enganada. E a Bíblia, só em Apocalipse, ela fala 13 vezes essa frase, esse termo que eu lerei para vocês em Apocalipse 2:11. Em Apocalipse 2:11, para que nós concluamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Segunda morte, igreja, é perdição eterna. Segunda morte é inferno. O Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça quem? O que o Espírito Santo, autor da palavra, diz à igreja ou às igrejas. E concluindo, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amados irmãos, os arrebatados não passarão pela segunda morte. Os que ficarem para a grande tribulação, e nós oramos e nós torcemos, e eu, se não me cuidar, serei candidato à grande tribulação. Todos nós, ninguém escapa. Nós temos que orar também para que sejamos mártires na grande tribulação. Sejamos, eu me excluo daí, eu não vou nem que tussa aquele elemento animal. Entendeu, amados?
Quem aqui vai? Para onde? Em primeiro lugar, ser arrebatado. Podemos morrer e ir também para a glória. Na grande tribulação, os mártires e os 144 mil judeus, que são os escolhidos da grande tribulação, para que aqueles dias sejam abreviados, para que o Senhor venha visivelmente e exerça juízo, também não passarão pela segunda morte. Mas aqueles que não se renderam, os mortos sem Cristo, que ressuscitarão depois do milênio, os que ficarem no milênio quando não haverá salvação, passarão pela segunda morte. Por isso, amados, nessa noite, nós queremos dizer, e eu quero também dizer com você, Maranata, o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Nós temos 4 áudios sobre o globalismo, já lançando, não é preciso se preocupar com isso, apenas ouça, lançando a base para a moeda única. Já, daqui a pouco. Não é alarme falso, não é sensacionalismo. Devemos viver como se o Senhor viesse agora. Esperá-lo, trabalhar e ser intenso como se ele viesse daqui a 100 anos. Mas o que vai nos surpreender? A vinda dele daqui a pouco. Não sei o dia nem a hora, mas nessa noite, meu irmão, olhe rapidinho para o seu irmão. Do lado eu olho aqui para o Júnior, que está de frente. Olhe para o seu irmão e diz assim: eu também quero ir. Eu quero ir, irmão, no arrebatamento. Se eu não morrer antes, eu quero ver vocês subindo comigo. Se eu morrer antes, a gente se encontra lá em cima. Amém? Como o irmão Nonata, a irmã Raquel, tantos irmãos que já foram antes de nós. Amém? Quantos podem aplaudir o Deus vivo? Ministério de louvor, suba. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Deus tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. Você possa nessa noite se colocar de pé para podermos continuar louvando a Deus, exaltando o seu nome. E se renda a Ele nessa noite. Se renda ao seu cuidado. Se renda a Ele nessa noite. Diga: Senhor, cuida de mim, cuida da minha família. Cuida das nossas vidas, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Eterno tu és, Jesus. Aleluia.
Deus vai preparar nosso coração.